Hoje vamos estudar o livro Senhor que eu possa ver, de Carlos Bacelli, orientado pelo Espírito Irmão José. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Obrigado. A matéria de hoje, capítulo 8, em primeiro lugar. Uma questão 751 do Livro dos Espíritos faz a seguinte pergunta: de onde procede que entre certos povos já adiantados do ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e consagrado pela legislação? A resposta: o desenvolvimento intelectual não acarreta a necessidade do bem. O espírito superior em inteligência pode ser mau. É aquele que muito viveu sem se melhorar. Ele sabe. Então veja que o desenvolvimento intelectual não quer dizer simultaneamente desenvolvimento espiritual das coisas do coração, das coisas de Deus. A humanidade muito desenvolveu em intelectualidade, em conhecimento, em avanços tecnológicos, mas em termos espirituais ficou muito aquém do desejado. De um lado, pela ineficiência das religiões tradicionais que ocuparam o tempo e a vida dos povos, e de outro, pelo próprio nível espiritual das pessoas que aparentemente não se interessaram e não se interessam pelas coisas espirituais de Deus. Isso fez com que houvesse um grande distanciamento da parte espiritual da parte material. Ambos deveriam andar juntos, porém a parte espiritual ficou muito aquém, até mesmo nos dias atuais, esquecida da mente dos povos. Não intentes alçar mais altos voos no campo da inteligência antes que te tenhas suficientemente alicerçado nas conquistas do coração. É uma temeridade avançar pelas sendas do conhecimento sem um abençoado apoio do cajado do sentimento. Por isso que verificamos nos dias atuais tanta desavença entre as pessoas, até mesmo entre os povos das nações. Por pouco, o mundo não entra numa catástrofe de contendas, de agressões bélicas. As pessoas desenvolveram muito na parte intelectual, do conhecimento, da ciência, da tecnologia. Porém, em termos de conhecimentos espirituais, ainda o estudo, a prática do Evangelho do Senhor Jesus não está sendo levado em pauta na vida das pessoas. Por isso que diz aqui: não intentes alçar mais altos voos no campo da inteligência antes que tenha suficientemente alicerçado nas conquistas do coração. Em qualquer circunstância, o ser humano é inteligente. Ele tem uma inteligência superior e consegue avançar no conhecimento, na cultura, na literatura, nas coisas materiais. Porém, imprescindível que o conhecimento espiritual acompanhe e sustente todas as obras humanas, porque, no fundo, o homem é um ser espiritual. Ele carrega dentro de si a própria vida do Criador, a vida de Deus. Devido a esse conceito tão elevado, a lei da justiça, a lei de Deus, o conhecimento de Deus está gravado no coração de cada pessoa, apenas esquecido, apenas deixado de lado. Porém, imprescindível que faça despertar a consciência para as coisas de Deus, para que o mundo não entre numa catástrofe de autodestruição,
onde os povos mutuamente se combatem e se destroem. Quantas pessoas estão morrendo hoje devido à pandemia? Porém, quantas morrem por ano de fome? Milhões morrem de fome. Quantas pessoas morrem pelo suicídio? Quase 1 milhão de pessoas na humanidade morrem por ano de suicídio. Então veja quanto ainda falta ao ser humano aprimorar o conhecimento espiritual, daquele que o Senhor Jesus nos ensinou: amai ao próximo como a si mesmo. Fazei o bem no Instituto da Caridade, caminho único da salvação. Então é uma temeridade avançar pela senda do conhecimento, sem o abençoado apoio do cajado do sentimento. Veja que dos tempos antigos, da época do Antigo Egito, por exemplo, muitos homens daquela época, depois que aprimoraram seus conhecimentos, suas práticas morais e conseguiram aperfeiçoar as qualidades de Deus em suas almas, foram levadas, muitos espíritos foram levados de volta, de retorno, por exemplo, para o sistema capela, onde continuariam na elevação, na evolução de suas almas mais aprimoradas. Aqui na Terra, embora os mensageiros do Senhor Jesus, os profetas, sempre estiveram no meio dos povos, porém, embora o conhecimento fosse divulgado das coisas espirituais, muito pouco tem se aproveitado. Assim, refletindo, nunca será demais instar para que não descures do teu indispensável aprendizado do amor na escola da caridade. Nunca será demais incentivar, lembrar, para que não se descuide do indispensável aprendizado do amor na escola da caridade. Nós, do grupo Mensageiros de Luz, tínhamos uma turma de pessoas que todas as semanas íamos a uma instituição de caridade prestar serviços voluntários. Todas as semanas, uma tarde, reuníamos muitas pessoas, em torno de umas 14, 15 pessoas, e participávamos de trabalhos voluntários numa instituição de caridade, onde tinham muitas crianças totalmente deficientes que sequer conseguiam se levantar ou proferir alguma palavra. Para se alimentar, necessário que se colocasse na boca. Então, eram crianças cuidadas por uma instituição de caridade. E íamos uma vez por semana prestar serviços voluntários. Isso é uma resposta da boa vontade de cada um. Era preciso um esforço para dispensar o trabalho remunerado, o serviço do dia a dia, para estarmos lá. Tinha no grupo empresários, trabalhadores de maneira geral, todos em suas atividades, deixavam de lado uma tarde por semana para prestar serviço de caridade nesta instituição, que é uma caridade chamada Casa Maria Maia. Os que marginalizavam os valores morais, esmerando-se apenas no cultivo do intelecto, tanto se equivocam que, mais tarde, por força do próprio orgulho, sentem-se impedidos de reconsiderar atitudes. Veja que nós observamos corriqueiramente na atualidade
pessoas que deixaram os valores morais para o esquecimento, mesmo entre os mais intelectuais, pessoas importantes. Recentemente, tivemos conhecimento, através dos meios de comunicação, de um desembargador que acabou destratando e desrespeitando policiais, porque não estava cumprindo as normas da cidade ou da localidade, julgando-se bastante autoritário ou imbuídos de autoridade, teve o ímpeto de quase manifestar agressão aos policiais que estavam apenas cumprindo os seus deveres. Então, olha, veja que um homem da envergadura de um desembargador deveria ser o exemplo no cumprimento dos valores morais da lei, pelo menos da lei dos homens. Quanto aos valores morais, então, deve estar assim, bem distantes e sequer comparece na mente de pessoas desse gabarito. Certamente foi pensando nos desmandos cometidos pelas criaturas de inteligência atilada e na sua rebeldia perante as leis divinas que o Cristo nos exortou: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Por certo, o homem tem uma inteligência superior. É a suprema inteligência do universo, porque ele tem dentro de si a própria vida do Criador. O reino de Deus está dentro de vós. Assim afirmou o Senhor Jesus. Tendo a própria vida do Criador dentro de si, cada ser humano é considerado filho de Deus. Tem a suprema inteligência a seu favor. Portanto, o homem é capaz. Tendo Deus dentro de si, cada pessoa deveria manifestar todos os sentimentos de amor, de consideração, de benefício ao próximo. Entretanto, como diz aqui, pensando nos desmandos cometidos pelas criaturas de inteligência superior, na sua rebeldia perante as leis divinas. Lembra-se que, num dos estudos que nós realizamos, e também consta em muitos livros, a história, os relatos, as situações ocorridas no sistema Capela, onde, devido à rebeldia de muitas pessoas daquela localidade, foram colocadas numa caravana de expurgo planetário e foram colocadas na Terra, constituindo o histórico da antiguidade do orbe terrestre. Então, eles foram expulsos do planeta Capela, naquela época, milhares de anos passados. Portanto, o homem de inteligência bastante afinada, já pela cultura, pelo conhecimento, pelas experiências, deveriam esses homens colocar em prática os ensinamentos do Senhor Jesus. Principalmente, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Né? Quando o homem busca o reino de Deus e a sua justiça, sabe que essa deve ser a prioridade da vida humana. Prestar o bem e o benefício às pessoas, viver bem, compreender as pessoas, relevar, renunciar, ter misericórdia, saber perdoar, saber compreender. Tudo isso faz parte das qualidades de Deus que todos devem buscar em primeiro lugar no reino de Deus.
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça significa nos submetermos com humildade aos seus sábios desígnios. Significa sobrepormos-nos à sua augusta e soberana vontade, aos nossos caprichos e anseios meramente humanos. Então, submetendo-nos à vontade de Deus, vamos entender um pouquinho, compreender um pouquinho o magnífico espírito de Chico Xavier. Na época em que ele estava encarnado, ele fazia questão de manifestar a palavra dizendo: eu nada significo, não passo de um cisco. Tamanha a humildade de personalidade, de característica que ele manifestava na vida perante todas as pessoas. Embora considerado o maior médium de toda a humanidade, insuperável nos trabalhos realizados, ele se manifestava como apenas um cisco. Ele não considerava uma pessoa importante. Não é? Então, veja, ele se submetia com muita humildade aos seus desígnios. E todos os resultados da vendagem dos seus livros, os resultados eram destinados às instituições de caridade. Espontaneamente, vincula-te a uma obra de assistência que te solicite renúncia no tempo que tem consagrado apenas a teus interesses imediatos. Espontaneamente, então diz aqui, vincula-te a uma obra de assistência que te solicite renúncia no tempo. Né? Nós, membros do grupo Mensageiros de Luz, estamos assim bastante empenhados em apoiar as atividades da casa. Muitas pessoas, especialmente que cuidam da área social do grupo Mensageiros de Luz, principalmente as que se responsabilizam pelas cestas básicas, trabalham assim de forma totalmente de boa vontade, com bastante alegria, empenhadas na arrecadação e posteriormente controle e distribuição das cestas básicas para as pessoas necessitadas. Vincula-te a uma obra espontânea de assistência que te solicite renúncia ao tempo que tem consagrado apenas aos teus interesses. Então, especialmente a coordenadora da cesta básica, ela deixa o trabalho que necessita e se presta ao trabalho voluntário de assistência às pessoas necessitadas de cestas básicas. Por outro lado, também temos dentro do nosso grupo a seção mediúnica de tratamentos espirituais. Quantas pessoas necessitam de assistência espiritual? Quantas pessoas na sociedade atual estão passando por dores, sofrimentos, angústias, aflições nos dias atuais? Não é? Muitas submetem-se com resignação aos maus tratos das pessoas com as quais convivem. Estranhamente, podem ser considerados inclusive maridos, não é? Às vezes filhos que não sabem respeitar os seus respectivos pais ou pessoas com as quais convivem. Então veja que o tratamento espiritual é essencialmente importante para auxiliar, para amparar, para remover, às vezes, os entraves que do mundo espiritual são promovidos na mente das pessoas.
Delega a parcela do poder que te compete, mas não abra as mãos da oportunidade de ser útil por ti mesmo. Veja só, por vezes é importante reconhecer o desejo das pessoas de serem úteis. Conforme nós já tínhamos discorrido anteriormente, o maior desejo do ser humano na face da Terra é o de ser apreciado, de ser útil, de ser amado, de ser considerado. Então, em qualquer função que você ocupe, saiba reconhecer essa qualidade inigualável que as pessoas têm de quererem ser úteis. Não é? Daí, delega a parcela do poder que te compete, não porque você não consiga realizar, mas para que você saiba valorizar as pessoas ao teu redor. Saiba pedir, não mandar. Ninguém gosta de ser mandado, mas todos gostam de prestar assistência e ajuda de boa vontade quando solicitado e reconhecido em suas qualidades. Portanto, saiba reconhecer as qualidades, inclusive como está escrito aqui, no momento de delegar parcela do poder que te compete, mas não abra as mãos da oportunidade de ser útil por ti mesmo. Não te habitues a ditar normas ou esperar que os outros te prestem obediência, qual se estivesse investido de uma autoridade espiritual que não te foi conferida por ninguém. Então, não te habitue a ditar normas ou esperar que os outros te prestem obediência. Não é? Quando, por qualquer coisa, solicita ajuda de alguém para o seu benefício único, isso chama-se capricho. Não é? Devido ao capricho, os seres humanos ficam travados pelo orgulho, pelo egoísmo e não evoluem, devido ao capricho. Quando qualquer coisa que estiver a teu alcance e você puder realizar, faça-o sem titubear. Faça o serviço, faça o que estiver ao teu alcance, sem ficar perguntando qualquer outra questão. Faça o serviço. Por quê? Porque o capricho é o maior entrave na evolução espiritual do ser humano. O que é o capricho? Você está sentado, vamos supor, você esposa, o companheiro, mulher, está sentada e diz para o santo marido ou companheiro, pegue um copo de água para mim. Não é? Ou então, está sentado à mesa e necessita de um guardanapo que está meio distante da sua mão. Aí você, sem pedir por favor ou gentileza, manda, pegue guardanapo. Não é? Isso é capricho. Se tem uma toalha molhada que o santo marido deixou na cama ou qualquer local não adequado, ao invés de gritar para o santo marido, você deixou a toalha molhada outra vez nesse local? Pegue a toalha, coloque-a no devido local. Quando você grita para o marido fazer uma coisa que está ao teu alcance, embora não seja de tua competência, mas que grita para alguém colocar aquela coisa no seu devido lugar, isso é capricho. Portanto, faça o trabalho que te cabe e vença esse ímpetos de capricho inferior que te travam na evolução de sua alma. Parece ser uma coisa simples, mas por muitas das vezes você pode falar, não foi eu que fiz, não vou fazer. Mas se está na sua frente, é porque, por alguma razão, está testando a sua boa vontade, o seu ímpeto de evoluir. Você está no supermercado, perto de uma determinada gôndola, e tem algumas coisas caídas. Você olha
e não se abaixa para pegar nem recolocar no devido lugar. Fala, não foi eu que derrubou, e quem derrubou que coloque no local. Isso é capricho. Que a tua alegria seja capaz de contagiar os que vivem à tua volta e fazer sorrir os que, em vez de temê-lo, devem amá-lo. Então, que a sua alegria seja capaz de contagiar os que vivem à tua volta e fazer sorrir os que estão também ao seu redor. Seja capaz de fazer sorrir, de que sua alegria seja contagiante como um verdadeiro sol. Uma vez eu estive numa região de Santa Catarina fazendo um seminário e tive a oportunidade de conhecer praticamente um gerente de uma grande universidade local. Embora ele ocupasse uma posição extremamente relevante, ele era muito sorridente, era prestativo, fazia as coisas com alegria, com boa vontade. E tinha uma peculiaridade, ele era sorridente como um sol. Então, quando nós ouvíamos, dava aquela alegria assim, contagiante do sorriso que ele tinha. Né? Então, seja capaz de contagiar os que vivem à tua volta e fazer sorrir os que te rodeiam. E devem fazer com que essas pessoas não tenham temor com a sua presença, mas que amem. Eu trabalhei numa empresa que tinha um diretor que não sorria. Ele era temido por todo mundo. Né? Ele não dizia bom dia nem cumprimentava ninguém. Naquela época, o elevador tinha um ascensorista, pessoa que operava o elevador. Ele entrava no elevador e não falava nem bom dia, não cumprimentava, nunca cumprimentava. Tinha uma cara feia e tinha duas valetonas bem no meio dos olhos aqui. Né? Então ele era temido. Claro, ninguém é bobo, ele tinha uma autoridade pelo fato de ser diretor. Entre ler um livro a sós e dialogar confortando alguém, mesmo que as suas palavras se valham de argumentos recorrentes, faze opção pelo conforto que possas oferecer a quem sofre. Não? Então, ao invés de ler um livro de teu interesse para seu conhecimento, ou tiver opção de conversar com alguém, prestando-lhe benefícios das boas palavras, diz aqui, faze opção pelo conforto que possa oferecer a quem sofre. Perante Deus, um pequenino trabalho que você faça é de grande valia e, principalmente, fica armazenado no seu próprio coração. Quero agradecer imensamente sua atenção. Deus abençoe sempre. E vamos fazer a oração. Peço a você que acompanhe mentalmente, concentrado no teor da oração. Senhor, estivemos no dia de hoje à procura das palavras das verdades que abençoam as pessoas e aliviam as angústias, os temores, as insatisfações que ainda carregamos. Senhor, no propósito de beneficiar as pessoas ao redor, fazei fluir a infinita sabedoria e amor, e que possamos manifestar o amor em benefício dessas pessoas e que nos trabalhos da caridade possamos encontrar o caminho da luz. Deus, orientai-nos em todos os momentos, protegei e abençoai as pessoas ao redor, conduzindo-as para as verdades de Deus. Agradecemos profundamente toda a orientação, proteção e bênçãos, que assim seja, graças a Deus. Os livros que estudamos, bem como os pedidos de oração e
as consultas espirituais online, você pode fazer através desse site. Obrigado pela sua atenção. Deus abençoe sempre. Obrigado.